E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto muito importante para você, profissional de engenharia elétrica que trabalha com malha de aterramento, seja de subestações de alta tensão, seja da área industrial, parques eólicos ou de qualquer outra área, tá? Malhas de aterramento em geral. Só para contextualizar um pouco, né? Nessa semana, estava conversando com um amigo e aí ele recebeu alguns dados da resistência da malha de terra, dados em geral. Não era uma memória de cálculo, mas eram alguns dados da malha de uma subestação que ele estava avaliando. E aí ele me pediu ajuda para interpretar aqueles resultados. E eu estava vendo junto com ele, e aí a gente estava vendo lá o valor da resistência da malha, a gente viu também os valores dos potenciais produzidos pela malha, e ele me fez uma pergunta que foi a grande motivação desse vídeo de hoje. Foi aí que ele me perguntou: Luan, a gente está vendo esses valores aqui da malha, mas qual é o valor máximo permitido para tensão de toque e de passo, né? O que é que a norma estabelece em relação a isso? Então, diante dessa pergunta, né, eu achei bem interessante esse tema, né? E aí eu recorri ao meu material lá do treinamento para explicar para ele, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre aí os valores máximos da tensão de toque e da tensão de passo permissível aí numa malha de aterramento, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no material. Então, pessoal, relembrando aqui como é que a gente faz para verificar a tensão de toque máxima, tensão de passo máxima. Será que a norma estabelece um único valor tabelado ali para você verificar a tensão de toque e tensão de passo? Bom, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Só relembrando o que é a tensão de toque. A tensão de toque é aquela tensão que uma pessoa, né, ali dentro da subestação, ela fica submetida ao tocar em uma parte energizada acidentalmente. Normalmente essa tensão ela é medida ali a cerca de 1 metro de distância entre o ponto de contato e os pés, né, da pessoa, onde é que a pessoa está localizada, né? Seria mais ou menos ali o comprimento de um braço ali esticado, é o que a norma considera. Quando acontece isso, né, você tem um contato aí com a parte energizada, você tem uma circulação de corrente, né? Acontece uma corrente de choque elétrico. Essa corrente ela vai passar pelo corpo da pessoa, vai se dividir pelos pés ali e ela vai fechar o circuito, né? Vai para a terra e aí se mantém esse circuito. Traduzindo aqui para um circuito elétrico, a gente teria a fonte de tensão, que seria a parte energizada, né? A corrente de choque que vai surgir aqui no circuito, vai passar pela resistência RCH, que seria a resistência do corpo humano, se divide pelos pés da pessoa, que tem ali a resistência de contato, né, ali dos pés com o solo. E aí fecha o circuito, né? Essa corrente ela vai circular aí até que a proteção atue. Desta forma, traduzindo isso em termos de equação, a norma traz o seguinte: a resistência do corpo humano ela é considerada ali cerca de 1000 ohms, né? A resistência de contato ali sobre 2 seria aproximadamente 1,5 vezes a resistividade da camada superficial lá da subestação, vezes aqui, né, 0,116 sobre raiz de T, que seria a corrente de choque, tá? E aí você vê, através das equações, que a tensão de toque máximo é dada ali por multiplicando, né, já trazendo para a forma simplificada, por 116 mais 0,174 vezes ρS sobre raiz de T. Então veja aqui, para a gente chegar na tensão de toque máxima permissível ali, né, pela malha de aterramento, a gente tem basicamente duas variáveis, ρS e o T, né, está dentro aqui da raiz. O que é o ROS? O ROS é a resistividade da camada superficial do solo. Normalmente em subestações de alta tensão nós temos que o pátio da subestação é revestido por brita. Então normalmente ali em subestações de alta tensão a camada superficial do solo é uma camada de brita que tem um valor de resistividade. Mas para outros tipos de instalação, você vai ter outras camadas superficiais. Você pode ter concreto, você pode ter bloco de concreto, você pode ter piso intertravado, enfim, você pode ter uma série aí de camadas superficiais a depender do tipo da instalação, né? É bom lembrar que normalmente malha de aterramento ela está associada ali a instalações elétricas, mas nem sempre é uma subestação de alta tensão, que é a maior quantidade de exemplos, né, que eu trago aqui para vocês, tá? Mas aí vai variar de acordo com o tipo de instalação. E a outra variável seria
o T, né? O tempo, ou seja, o tempo de atuação da proteção. Quanto tempo a proteção leva para eliminar a falta, né? Para eliminar uma corrente de choque que pode acontecer. Esse tempo aí ele vai variar, né? Depende muito aí do sistema de proteção, mas ele pode ali ficar entre 0,5, entre 1 segundo, ou normalmente aí valores menores, né? Isso depende muito realmente da filosofia de proteção. O valor 0,5 muitas vezes é considerado no máximo 1 segundo, tá? Mas aí vai variar de acordo com a filosofia lá de proteção. Então veja que essas variáveis, elas interferem diretamente. E aí você tem uma equação, né, que depende dessas duas variáveis para fazer o cálculo. Da mesma forma, né, analogamente, a gente tem as tensões de passo. A tensão de passo, conceitualmente, é aquela tensão que surge ali entre os pés, né, de uma pessoa que está ali caminhando na subestação quando acontece um defeito e uma corrente circula pela malha da subestação, né, ou da instalação elétrica. Essa distância normatizada ali também em 1 metro, e essa corrente vai circular aqui entre os pés, né, passando pelas pernas da pessoa e vai fechar um circuito, né, que observando aqui de lado você vai ter uma fonte de tensão, a corrente de choque, a resistência de contato, né, que é o pé encostando no solo, a resistência do corpo humano, mais uma resistência de contato, todas em série. E aí esse circuito ele também vai gerar uma equação. Essa equação, né, semelhante ali à tensão de toque, né, trazendo aqui já para a forma resumida, ela é de 116 mais 0,696 ρS sobre raiz de t. Então veja que as tensões máximas permitidas ali pela malha de aterramento, elas dependem de dois fatores principalmente. ρS, né, que é a camada superficial, a resistividade da camada superficial do solo, e também do tempo de atuação da proteção. Então veja que, se eu tenho duas variáveis, onde eu tenho camada superficial do solo e tempo de atuação da proteção, não tem como existir um valor tabelado. Então, o que é que a norma traz para a gente aqui? Não existe nenhum valor tabelado para a tensão máxima de toque e para a tensão máxima de passo. Então, para aquela pergunta lá do meu amigo, qual é a tensão máxima de toque e passo de uma malha? A resposta mais correta é depende. Depende de como é a instalação, depende da camada superficial, o que é ali. Estou falando de subestação de alta tensão, está revestida com brita, é concreto, é bloco, o que é que tem ali? Né? Isso vai interferir diretamente na tensão máxima permitida. Por outro lado, a gente tem também a questão da proteção. Qual o tempo de eliminação de falta que está sendo considerado ali? É 0,2 segundos, é meio segundo, é 1 segundo. Então, são variáveis que vão influenciar diretamente ali para a definição das tensões de toque e passo máximas. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Só para a gente deixar um pouco mais claro, vamos dar uma olhada aqui na planilha para a gente ver como é a influência de fato desses valores aí. Mostrar para vocês aqui, ó, planilha de malha de aterramento, tá? Aqui eu vou simplificar, né, para a gente se preocupar com o exemplo aqui que a gente está falando de tensões de toque e passo. Tá? Essa planilha aqui ela calcula toda a malha de aterramento, mas o que importa aqui, ó, são os valores finais. Tá? Aqui eu tenho valores de referência, ou seja, os valores máximos permitidos pela malha, né, a tensão de toque e a tensão de passo e a tensão de toque, né, step e touch, né, passo e toque, os valores permissíveis e os valores de projeto, ou seja, o valor que aquela malha que eu estou considerando ali, ela está produzindo de potencial. Tá? Então, se eu tenho duas variáveis que influenciam, se eu variar aqui o grid da malha, veja que não tenho influência nos valores de referência, ou seja, nos valores permitidos, mas eu tenho influência aqui nos potenciais produzidos pela malha. Tá? Então, veja que isso vai influenciar diretamente. Então, o que é que vou influenciar aqui? Corrente, aliás, tempo e resistividade da camada superficial do solo. Então, vou fazer uma alteração aqui, ó, do valor da resistividade da camada superficial, que no exemplo está sendo considerado 2.500. Eu vou trazer isso aqui para 1.000 e veja o que vai acontecer ali nos valores de referência. Quando eu coloco 1.000, esse valor baixa muito. Por quê? Porque aqui a minha camada superficial, eu estou colocando uma resistividade baixa, né? Então,
eu estou isolando menos a pessoa da malha, né? Por isso que a subestação ela tem uma camada de brita, né? Porque a brita ela tem alta resistividade, então você cria uma camada isolante ali entre os pés da pessoa e o potencial produzido pela malha, isso traz uma maior segurança, tá? Então quando eu aumento aqui, ó, eu vou colocar 4.000, quando eu aumento isso aqui, eu jogo lá para cima também as tensões permitidas na malha, né? Para ter segurança. Então veja que a resistividade ela tem uma influência grande nas tensões permitidas. Da mesma forma, eu vou alterar aqui o tempo de atuação da proteção, ó, que acho que está nessa outra aba aqui. Aqui, ó, está sendo considerado 0,5. Vamos voltar para lá. Tá? Eu tenho basicamente aqui tensão de passo 4.000, um pouquinho, tensão de toque 1.000, quase 1.200. Eu vou colocar para 1 segundo para a gente ver a influência do tempo na tensão permitida. Coloquei para 1 segundo, vou voltar lá e veja aqui eu tive uma redução desses valores de referência, né? Quanto mais tempo a proteção levar para atuar, menos vai ser o meu potencial permitido, né? Porque a corrente vai circular por mais tempo no corpo, então esse potencial ele tem que ser menor, né? Então veja que tem essa influência aí entre o valor da camada superficial, né, da resistividade e o tempo. Então veja pessoal, mais uma vez aqui, ó, tenho dois fatores, né, em resumo, que fazem com que as tensões permitidas na malha variem: resistividade da camada superficial e o tempo de atuação da proteção. Então não existe nenhum valor tabelado por norma de tensão máxima permitida, você precisa avaliar caso a caso. Qual é o tipo de instalação, qual é o que é que tem ali na camada superficial, qual o tempo de atuação da proteção. Você analisando esse contexto, você consegue ter uma resposta, mas não existe valor tabelado, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido bem o recado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Caso tenha ficado com alguma dúvida, também deixa aqui embaixo nos comentários. Também segue a gente no Instagram que vai estar passando em algum lugar aqui da tela. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.